Dupla personalidade. É assim que é conhecido por muitas pessoas o tal do transtorno dissociativo. Essa parte 2 do vídeo sobre dupla personalidade. Eu estava falando de um paciente é claro que eu não estou identificando em absoluto, mas que criou uma personagem mulher que tinha uma importância enorme na vida dele. Eu sou Maria Rafati, sou psicóloga e o meu canal do YouTube cá pra nós, gente. Olha quantos vídeos eu tenho. Eu posto todos os dias. Então tem muito conteúdo de inteligência emocional, inteligência relacional, tem muita coisa para você ver por aqui, tá? Esse menino, quando era muito criança e que ficava aos cuidados de pessoas estranhas sem uma supervisão, ele foi muitas vezes AB, certo? Tá? Um homem que fez isso com ele, não vou usar os nomes para o algoritmo não cortar, um homem que fez isso algumas vezes com ele, dizia: ah, isso é coisa de menininha. Você tá fazendo aqui comigo coisa de menininha. E vocês vejam que interessante. Logo em seguida, surgiu essa personagem, que tinha até um nome. Era uma menina e que podia fazer coisas de menina. Como, por exemplo, assistir Chiquititas. Vejam que interessante é esse mecanismo. Provavelmente, tá? Por todos os relatos que eu tive nas consultas, provavelmente a família desconfiou de que houve esse tipo de atitude contra ele. Mas desconfiou e não protegeu. Ao perceber que o menino, de vez em quando, tinha atitudes mais femininas, eles cortavam, mas cortavam na raiz. Uma vez ele se lembra de ter passado férias na casa dos avós, em que ele foi AB várias vezes por vários homens, e ele voltou meio rebolando, meio assim, sabe? E ele levou muita chinelada para se corrigir. Então aquela menina se vestia com roupas femininas, ele me relatou que usou poucas vezes roupas femininas, então ele só experimentou algumas vezes, mas essa menina fazia coisas que ele queria fazer, mas ele não podia. Essa menina dançava, e dançava super bem. Essa menina fazia coisas maravilhosas. E ele aí me conta, não é que eu era ela o tempo inteiro, mas eu era ela e falava com ela também. E eu era ela e eu a via fazer as coisas. Eu não consegui, de verdade, entender se, por exemplo, vamos fazer um recorte, tá? Se assistir Chiquititas, realmente isso acontecia ou se era na imaginação dele, tá? Ou se ele, por exemplo, assistia escondido com o personagem feminino, tá? Eu não pude realmente saber, porque é típico e clássico do transtorno dissociativo que a própria pessoa muitas vezes perca a consciência do que está acontecendo. Então, às vezes ela pensa que está falando com o personagem, mas às vezes ela é o personagem, às vezes ela está apenas imaginando que tem alguém ao lado. Aí você vai me dizer, mas Maria, isso aqui não é esquizofrenia? Quando você cria um personagem para viver uma situação que para você era dolorosa, ou para viver uma situação que você não pode ter, uma experiência que você não pode ter, quando você cria esse personagem, não necessariamente você é uma pessoa esquizofrênica, tá? Porque a esquizofrenia, que é considerado o câncer das doenças mentais, é uma ausência de realidade muito mais grave, tá? Na qual você realmente acredita demais. E nesse tipo de transtorno, pelo que eu percebi na minha experiência profissional, que depois eu vou explicar um outro caso de uma pessoa que tinha, eu não sei se são 6 ou 7, tá? Aguardem, tá? 6 ou 7. O que eu observei é que há uma certa noçãozinha do que é realidade ou não, entendeu? Então, assim, a gente não pode cravar e fechar uma, digamos assim, um diagnóstico, mas também não pode deixar que esse personagem, que eu acho muito importante isso, tá? Tome conta demais da vida da pessoa. Aí você vai dizer, Maria, mas esse personagem tinha uma boa função, por que que você acha que ele não pode? Veja bem, em momento algum, eu falei para esse paciente para ele eliminar essa pessoa. Mas o que nós fizemos foi trabalhar todas as questões de orientação dele, tá? Orientação afetiva, daquela outra palavra dele, para que nós entendêssemos
o que era onde pegava. Vou dar uma interrompida básica de meio segundo aqui nesse vídeo para informar você de que você tem um aplicativo à tua disposição com conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito, e o conteúdo que é pago custa uma mensalidade de menos de R$ 1 por dia, chamado Academia Honre Suas Escolhas. Lá tem todos os meus cursos. Eu tenho tudo dividido também em mini cursos que são micro conteúdos, micro aulas de 10 minutos para você absorver melhor as coisas. Tem lição de casa, tem stories por lá. Espera que não acabou ainda, tá? Você tem ainda exercícios, sim, exercícios funcionais dados por educador físico e fisioterapeuta, e também você tem aulas de yoga. Você acha que você encontra em algum lugar exercício físico e inteligência emocional ao mesmo tempo, pelo custo de menos de R$ 1 por dia? É lá, no aplicativo Academia Honre Suas Escolhas. O meu aplicativo. Eu honro as minhas escolhas. Espero que você honre também, tá? Vamos lá continuar com o vídeo. Ele se apresentava para a sociedade como heterossexual. Tanto que teve namorada, teve noiva, teve tudo. Então ele se apresentava como tal, tá? Para a sociedade. Mas no fundo, ele tinha muita vontade de conhecer homens, tá? Ele tinha muita vontade e muita atração pelo masculino. Mas com tanta repressão, o que acabava acontecendo? Essa personagem, ela estava muito presente na vida dele, tá? Quando ele dirigia o carro, ela estava do lado, ela estava sempre alegre, sempre fazendo coisas leves que ele gostaria de fazer. Enquanto ele tentava ter uma vida muito masculina aos olhos de todos, tá? Era a personagem o grande escape dele. E eu, como psicóloga, teria que levá-lo, que eu acho que seria importante, e fui muito bem sucedida nisso, tá? Na terapia, mas assim, eu teria que levá-lo a uma aceitação da sua orientação, a uma vivência da sua orientação, porque ele precisava viver isso, tá? E quando ele vivesse isso na plenitude, ele poderia fazer coisas e aí a personagem não precisava mais fazer. E se a personagem não precisava mais fazer, a personagem poderia deixar de existir. Que foi o que aconteceu. Pouco a pouco, ela foi desaparecendo. Ela foi aparecendo menos vezes na vida dele. Então hoje, essa personagem é uma lembrança bonita, é uma lembrança carinhosa, mas é alguém que não precisa mais aparecer na vida dele. Então vocês vejam como é legal isso, né? Como é legal um processo terapêutico em que você vai fazendo as pessoas compreenderem, né, por onde elas vão. Tem uma questão do feminino muito grande nele, também na gravidez da mãe, que dizia sempre que queria uma menina e ele nasceu menino. Tinha também uma questão do pai também dizer muito, isso aqui é coisa de menina, é coisa de menina. Aquela pessoa que AB dele antes também. Então, assim, para ele se libertar de tudo isso e para ele conseguir viver a sua vida na plenitude, tá? De uma pessoa homossexual e viver a coisa na plenitude também de se assumir desse jeito perante esses pais tão repressores, perante toda a sociedade. Gente, olha, foi assim uma conquista, tá? Foi uma conquista, porque realmente ele estava enclausurado num mundo em que ele era obrigado a ser homem, mas não se sentia homem. Então, ela assistia a Chiquititas, ela brincava de boneca, ela punha roupas femininas, ela dançava. Gente, se você for ver, o que é isso? Isso é ser criança. É poder ser leve, é poder ser feliz. Né? Uma criança não ser AB por um adulto, né, gente? Pelo amor de Deus, é o mínimo que a gente exige, né? Então vocês vejam como a infância e também uma boa parte da juventude desse menino foi cortada, foi tirada, né? Por essa repressão, foi tirada por esses homens que fizeram essas barbaridades, foi cortada por todas essas palavras e criar esse personagem e criar essa dupla personalidade foi a saída que ele encontrou. Foi a saída que ele encontrou para se sentir melhor. Não aponte para as outras pessoas com o dedo acusador, porque você não sabe a história da pessoa, tá? Então, não aponte. Acho que essa é a lição que eu posso deixar, tá? Na fase 3 dessa série, eu vou falar sobre um outro caso real que eu atendi, e agora eu não me lembro quantas personalidades que eram, que depois eu vou contar lá.
eram personalidades femininas e masculinas, e aí essa pessoa tinha uma forma muito interessante de se apresentar para mim. E eu, em terapia, já atendi alguns desses personagens. Algumas dessas personalidades... Tá tossindo aqui o cachorro. Algumas dessas personalidades foram atendidas por mim na sessão de terapia. Ah, Maria, como é que você sabia quem era um e quem era outro? Eu conto pra você no terceiro, tá bom? Até já!